Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar novamente com o Robson Leite. Se você ainda não ouviu aqui no programa Trabalhador em Foco, esta é uma grande oportunidade. O Robson, ele é petroleiro, professor universitário, ex-deputado estadual, ex-superintendente do Ministério do Trabalho e mestre em Gestão e Estratégia Pública pela Universidade Rural do Rio de Janeiro, a URRJ. A gente vai conversar sobre combustíveis, isso mesmo. Todo dia alguém fala, o preço da gasolina está uma loucura. E aí, agora, a gente vai entender por quê. Robson, muitíssimo agradecida por despender do seu tempo para conversar com a gente aqui no Trabalhador em Foco. É sempre um prazer tê-lo conosco. Eu que agradeço, Carla. É um prazer enorme estar conversando com você de um tema tão relevante, tão importante, que impacta tanto a nossa vida, né? Exatamente. E aí eu acho que a gente pode começar dizendo que os preços dos combustíveis não impactam apenas em quem tem carro, não é verdade? Exatamente. O combustível hoje, ele é um preponderante fator de influência na inflação, que é algo grave. Nós estamos caminhando aí, agora no final do ano, para o IPCA, chegando a 10%, bem da verdade, a 2 dígitos. Essa é uma realidade que se impõe e que prejudica muito o custo de vida, né, a vida do trabalhador, da trabalhadora de maneira geral. Se você vai no supermercado, virou artigo de luxo, né? As piadinhas, os memes giram muito sobre isso. Hoje eu vou num lugar, vou levar minha esposa num lugar especialista, eu vou com ela no supermercado. Exato. Infelizmente, é uma brincadeira que tem uma conotação trágica por trás. Os preços dos produtos, sobretudo da cesta básica, subiu muito, enquanto que os salários não têm a correção nem perto desse valor, o que gera perdas significativas. E o combustível, né, a gasolina especificamente, até o óleo diesel, talvez mais óleo diesel até do que a gasolina, tem uma influência direta nessa questão, porque a logística, né, ela encarece o transporte, encarecendo o transporte, encarece também o produto do preço e do serviço final oferecido ao consumidor. Então é um componente importante, sim. E, ao contrário do que tem sido dito, a culpa não é dos governadores. O ICMS é um imposto, sim, que varia de estado para estado. O Rio de Janeiro, se não me engano, é uma alíquota de 35%. É uma alíquota alta? É. Mas é a mesma alíquota há pelo menos 5 ou 6 anos. E o preço de combustível está longe de ser o mesmo há 5 ou 6 anos, né? É bom lembrar, mas ele é a maior incidência na composição do preço? Não, não é. A maior incidência é, entre várias outras que existem, né, o preço do combustível em si que sai das refinarias, que sai da Petrobras. Então, o preço subiu e subiu muito. E ele piora o fator do ICMS, porque o ICMS é uma alíquota. Então, se o preço salta de 70 centavos para 2, você, obviamente, o fator de multiplicação vai ter como resultado um preço maior. Então, o elemento central é o preço. O governo mente ao dizer, o governo federal, que a culpa é dos governadores. Não, não é dos governadores. É importante que se diga que o ICMS é um tributo de arrecadação muito importante para os já tão combalidos governos estaduais. Pode até depois deixar aí numa oportunidade futura, falar sobre o problema orçamentário dos estados. Sim. Todos sofrendo muito em função das suas dívidas e da forma como a União, como o governo federal, administra essa dívida. Hoje eu posso afirmar para você que a União ganha dinheiro em cima da dívida dos estados. Quem paga essa conta somos nós, o trabalhador. Você tem estados como o do Rio de Janeiro falidos por problemas específicos, inclusive, que tem a ver, inclusive, com o ICMS, mas da forma como ele é tributado aqui no Rio de Janeiro no petróleo, é uma injustiça que vem desde a Constituinte de 88, mas isso eu não quero entrar nesse tema para perder muito tempo, mas é algo importante a ser mencionado. Então, mexer no ICMS para o Rio de Janeiro especificamente é uma maldade muito grande. Não é culpa do governador, não é culpa do governo do estado, não é culpa de governador nenhum. É culpa da política de preço, a paridade de preço internacional dos combustíveis praticados pela Petrobras. E, Carla, quero dizer para você que se construiu nesse governo, né, entre tantas falácias e fake news, se construiu mais uma de dizer, por exemplo,
que ou você atende o acionista minoritário ou atende ao majoritário, e a Petrobras é um problema. Primeiro, a Petrobras está longe de ser um problema, a Petrobras é a solução do problema. A culpa não é da Petrobras, digo aqui com muita tranquilidade, a culpa é do governo que, por ter a maioria no Conselho de Administração da empresa, impõe, isso foi feito no governo Temer, uma política de preços ruim, inclusive, eu vou falar algo polêmico aqui e importante, é ruim, inclusive, para o próprio acionista minoritário. Eu explico, fácil de entender. Uhum. Ela maximiza o lucro, essa política, quando o preço do barril do petróleo, da commodity, né, que impulsiona toda essa, vamos dizer assim, esse arcabouço de cálculo de preço, está alto, como está agora, né, cerca de $80, caiu um pouquinho agora para 79. Mas é bom lembrar que nós já vivemos, inclusive em menos de 5 anos, agora no início da pandemia, o preço do barril do petróleo viveu abaixo de $30. E quando ele chega abaixo de $30, essa política de preços causa prejuízos à Petrobras, pela forma com que ela está operando hoje. Então, na verdade, é fácil entender se você fizer uma comparação, quem é do mercado financeiro vai entender muito tranquilamente. Uhum. Imagine que uma pessoa tem R$10 mil e decida comprar, montar ela própria uma carteira de ações de 5 empresas X, Y, Z e por aí vai, tá? E aí ele compra essas ações. Imagine que uma outra pessoa tenha os mesmos R$10 mil e compre não as ações diretamente, mas através de um banco, compre partes, né? Compre percentual ali de cotas, melhor dizendo, de um fundo de ações que, por coincidência, tem essas 5 mesmas empresas. Tudo bem? Você vai observar que quando essas 5 empresas estiverem em alta nas suas ações, as ações tiverem ganhos muito grandes, né? O seu valor de mercado estiver acima, tiver um ganho de 10%, quem comprou as ações diretamente tem esses 10% de ganho. Agora, quem tem o fundo vai ter um pouco menos, vai ter 6%, 7%, menos do que 10%. Então, as ações são mais vantajosas? Aí é que está a questão. Da mesma forma como as ações sobem, né, renda variável, como diz um amigo meu, o problema da renda variável é que ela é variável, né? Ela tem a sua variação. Então, quando as ações caem negativamente, como está acontecendo nesse momento na Bolsa de Valores, no Brasil, quando elas caem, e aí você tem um impacto, uma queda de 8%, de 10%, essas 5 ações juntas caem 10%, quem comprou as ações vai ter uma perda de 10%, ipsilis. Agora, quem comprou as cotas do fundo vai ter uma perda de 2% só, de 4%. Qual é a mágica? Não tem mágica, tem a administração. O fundo, ele é composto, uma operação estruturada, com diversos títulos, né? Opções de venda para dar uma espécie de um seguro às ações, enfim, uma série de estruturas, de papéis junto com as ações que dão uma segurança maior, é uma administração. Essa segurança maior tem um custo, que ele é diluído quando você tem o ganho é menor, mas em compensação, quando você tem a perda é menor. É dito que o fundo de ações é para aquele cliente que não é muito tolerante a essas variações bruscas do mercado. Então, ele tem uma segurança maior. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque a Petrobras, ela hoje está sendo administrada, né, pelo governo federal, por uma imposição da política de preços de combustível do governo federal, da mesma forma que você comprasse diretamente as ações. Você maximiza os lucros quando o preço da commodity, do barril de petróleo, está alto, mas você vai ter perdas consideráveis no momento que ele estiver baixo. E aí o grande erro da Petrobras hoje ela está se desfazendo das refinarias. Por quê? Porque a Petrobras tem que funcionar como uma empresa integrada. Isso é bom, vou falar aqui, é um erro dizer, mas isso aí vai beneficiar o Brasil, vai prejudicar o acionista minoritário. Não, pelo contrário, isso vai dar uma segurança no acionista minoritário, mas naquele acionista minoritário que pensa nos 10 anos, que pensa nos 20 anos, que pensa no seu investimento de longo prazo. Porque a existência de refinarias com a Petrobras, né, não essas vendas absurdas que estão sendo feitas, dão à empresa a possibilidade, até porque nós somos, em termos de volume, autossuficientes no petróleo, é importante dizer isso, em termos de volume, né? Então nós podemos construir uma política, sobretudo se for uma política de expansionismo no investimento da empresa, no aumento, né, das reservas que estão sendo exploradas, a Petrobras ela pode se blindar, e o Brasil também, do preço internacional do petróleo. Você está querendo dizer então, que a Petrobras tem que ter prejuízo? Não, eu estou querendo dizer que a Petrobras tem que calcular o preço do combustível incutindo o seu lucro.
como o padeiro da esquina faz. Desculpa a comparação, não gosto dessas comparações, mas é fácil para a pessoa entender. O padeiro, quando faz o seu cálculo de custo para calcular o preço do pãozinho, ele coloca os impostos, coloca os tributos, coloca a sua margem, né? Coloca a margem maior possível, desde que, obviamente, ela mantenha também uma paridade com a realidade econômica do que ele está vivendo. Até porque se ele botar o preço muito caro, não vai vender. Né? Enfim, então ele faz essa construção calculando, só calculando os seus custos em reais, calculando os seus custos, sua margem de lucro, aqui, frente à realidade brasileira. Então, vai ter lucro, vai ter um lucro menor, mas vai ter um lucro considerável, que no longo prazo, obviamente, vai trazer o seu resultado. A Petrobras, hoje, ela calcula o seu preço de combustível baseado na cotação internacional e baseado, inclusive, também nos custos em dólar. Só que os nossos custos, né? Os custos no Brasil, os custos da Petrobras não são em dólar, são em reais, nós estamos no Brasil. E, além disso, obviamente, quando você tem a refinaria, você tem a possibilidade de jogar, de se beneficiar com a variação do petróleo, porque nós somos autossuficientes. Então, se o preço do barril do petróleo cai muito, por exemplo, a Petrobras pode importar o petróleo, reduz a sua produção, exploração e produção, né, das suas plataformas que estão atirando o pré-sal, por exemplo, mas aumenta o giro nas refinarias desse petróleo que eu importei a um custo menor. Vai aumentar a minha margem no refino, na produção do combustível aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, quando o preço subir, eu reduzo a minha produção nas refinarias e aumento a minha exploração e produção para manter o meu lucro. Percebeu esse jogo de um lado e de outro? Só que esse jogo de um lado e de outro, ela é boa para o acionista, porque dá uma segurança, dá uma estabilidade. Ah, mas o lucro dele, nesse momento, seria menor. Sim, é verdade, seria menor, mas seria um lucro sustentável. No longo prazo, ele ganharia, sobretudo quando o preço do barril do petróleo cair, porque ele cai, é só olhar o gráfico, gente. Entra em qualquer site de bolsa de valores, de qualquer lugar do mundo, qualquer desses portais aí financeiros, e olha lá o preço do petróleo, do Brent, né, que fica mais fácil de você encontrar, que é vendido na Bolsa de Londres. Dá uma olhadinha. Exatamente, ele oscila muito, está em 70, está em 30, está em 20 e por aí vai. Já chegou a 120, a 150. Ou seja, nós precisamos nos beneficiar das duas pontas dessa situação. E para isso é fundamental, e esse é o erro principal do governo federal, nós precisamos continuar construindo refinarias. Ah, mas estão privatizando as refinarias. Isso é uma tragédia, é um desastre, porque estão trocando um monopólio estatal por um monopólio privado regional. Isso é péssimo para a economia, isso vai piorar ainda o preço do combustível e é inacreditável ver o governo falando já que eu não consigo mexer, não posso mexer, eu vou privatizar a Petrobras. Isso é de uma estupidez sem tamanho. É o cara que teve a casa roubada, né? Teve a casa assaltada, teve um acidente na sua casa, quebrou alguma coisa, aí ao invés de vender, ele dá a casa porque não consigo administrar. É uma atestado de incompetência do governo federal, porque pode, o governo Temer fez, né? E fez equivocadamente, o governo Bolsonaro pode desfazer. É uma questão de escolha política. Eu acredito que esse governo não vai fazer isso. Nós estamos de um outro governo, um governo que tem um outro olhar sobre a Petrobras, que respeite os acionistas. Ninguém tem medo de respeitar acionista nenhum, né? Mas que, acima de tudo, também respeite o ambiente local do qual ele está inserido, porque é bom para a Petrobras, tem que ser bom para o Brasil também. Perfeito. Quando, diante dessa sua fala, que é tão elucidativa, mas que também é complexa para a compreensão do cidadão normal, aí a gente pensa o seguinte: isso tudo está existindo, né? A gente conseguiu entender. Tem a flutuação, tem a questão de não prejudicar os acionistas, porque de alguma forma eles se organizaram para se tornar acionistas, e aí Claro. se espera lucro, e é óbvio, e eu acho Claro. também que a gente precisa acabar com essa questão de que lucro é uma coisa errada. Lucro Sim. não é uma coisa errada. Todo mundo trabalha, né? E toda microempresa, né? A gente aqui está falando com um trabalhador que tem a sua carteira assinada e recebe o seu salário e os direitos trabalhistas. Mas o empregador, para mantê-lo ali, precisa produzir, vender produto ou serviço e precisa ter lucro para reinvestir no negócio. Claro. E tantas outras coisas. Então, falar em lucro não pode ser errado. Acho que muitas das vezes, desde criança, a gente aprende errado. Dinheiro é uma coisa suja. Não, não é uma coisa suja. Dinheiro é uma coisa que faz parte de um mundo e a gente precisa aprender a lidar com o dinheiro para lidar da forma correta. E aí, nesse contexto, a gente vai começando a construir um raciocínio em cima disso. Agora, para o cara lá da ponta, ele fica pensando assim: o que aconteceu de forma muito clara? A gente tinha o preço da gasolina que ficava ali. Você pagava na bomba o mesmo valor, né? Ou mais ou menos o mesmo valor. Havia um reajuste
hora ou outra, como tudo reajustava numa inflação razoável. Só que de um dia para o outro desgovernou-se. E aí, o tanque que eu enchi 15 dias atrás não vai ser o mesmo que eu encho agora. E olha que eu estou falando que eu encho meu tanque a cada 15 dias, né? Imagina quem tem um fluxo de trabalho que precisa do combustível. A gente está chegando no ponto dos motoboys dizerem: acho que eu vou parar de entregar pelo iFood, Uber Eats, porque não estou dando mais conta do preço da gasolina. E aí a questão é a seguinte: encontrar culpado às vezes é muito feio, mas na verdade a gente precisa culpabilizar para mudar a questão. A culpa é do governo federal e é por quê mesmo, de forma muito objetiva. Vamos lá. Primeiro que você colocou algo que, para mim, é música nos ouvidos. Ninguém é contra o lucro. Pelo contrário, algumas pessoas até falam assim, você é de esquerda, então você defende que a Bolsa de Valores seja fechada. Pelo amor de Deus, óbvio que não. Eu não quero destruir o capital, eu quero distribuir. A moeda, dinheiro, ele é a representação de uma riqueza. Ele é uma correspondência com aquilo que o país tem de riqueza, né? Um exemplo muito simples para a gente entender qual o papel da moeda e por que ela gera inflação quando você gera mais moeda. Imagine que você tenha a única riqueza num planeta de um país imaginário sejam apenas bois, tá? Gado. Tem uma alusão aí aos defensores do Bolsonaro, mas vamos lá. Né? Mas, enfim, que seja lá, bois, né? Então, eu tenho 10 cabeças de gado e eu quero, nesse universo dessa pequena tribo, a riqueza são as 10 cabeças de gado que circulam entre as pessoas. Só que ninguém vai ficar carregando boi nas costas para fazer troca, para fazer movimentação dessa economia. Então, você busca uma correspondência mais fácil. A correspondência é a moeda. Então, se você emite 10 moedas, você está querendo dizer que são 10 cabeças de gado, então uma moeda vai ter a correspondência de uma cabeça de gado. Uhum. E aí, se eu, ao invés de emitir 10 moedas, eu emito 20 moedas, o que eu vou ter, na verdade? Se a riqueza é a mesma, eu aumentei as moedas, então uma moeda que correspondia a uma cabeça de gado, agora vão ser 2 moedas que vão corresponder a uma cabeça de gado. Daí é que vem o conceito de inflação para as pessoas entenderem. Então, se eu tenho mais moeda, mas eu não tenho a riqueza, a correspondência produzida pelo país, eu tenho inflação, né? Ou se tenho menos moedas, eu acabo tendo também uma diminuição, uma redução desse poder de compra, uma escassez de moeda frente à riqueza presente, o que acaba valorizando também a minha riqueza, de certa forma, desvalorizando também a minha moeda. Enfim, para a gente poder compreender, porque dentro desse contexto, né, quando a gente fala, né, e você colocou também muito bem, dessa questão do preço do combustível, ele hoje é o elemento talvez um dos mais importantes no cálculo da inflação. Quando a gente percebe, né, o Brasil, né, diziam na campanha que nós temos que acabar com a ideologização da política. E o que eles estão fazendo é exatamente o contrário. Eles estão ideologizando cada vez mais, só que uma ideologia de direita, liberal, radical, que é a política do Paulo Guedes, privatista, e que é a responsável direta pelo aumento dos preços. Alimentos, por exemplo. Como é que o governo atuava antes, né, do governo Bolsonaro, antes do governo Temer? Né, mas, especificamente, quem acabou com isso foi o Bolsonaro. Você tinha a Coab. Então, o governo comprava alimentos no período que a safra estava maior. Sim. E ele reservava isso. Quando você tinha entre safra e o preço tenderia a aumentar, o governo entra vendendo, colocando no mercado os alimentos que ele comprou. Quem fazia isso era a Coab, que foi desmontada nesse governo, você perdeu esse importante instrumento. Outros mecanismos que você tem. Hoje, o empresário do agronegócio, ele está exportando, é o caso da carne, por isso que a carne está cara. Porque em função do câmbio, olha como é que a economia é tudo entrelaçada, em função do câmbio, para o empresário é mais vantajoso para ele exportar a carne. E aí a carne se torna escassa no mercado nacional e o que acontece? O preço dispara, ele nem sobe, ele dispara. Como é que você evita isso? Alíquotas de exportação e importação são considerados tributos reguladores, eles funcionam para isso. Nesse momento tem que aumentar a alíquota de exportação em função do câmbio para evitar que essa seja mais atrativa para o empresário, essa alternativa, para ele poder continuar vendendo, disponibilizando recursos aqui no país, de forma que você mantenha uma regulação dos preços. É assim que funciona. Ninguém tabela preço, não tabela preço, mas o Estado tem um poder fiscal, poder de polícia, no bom sentido dessa frase, até porque hoje em dia, né, tudo tem que ser explicado, mas é importante, é um atributo do Estado isso, né, constitucional, do direito administrativo, poder de polícia de regular. E nesse caso específico, a regulação se dá através da medição dos tributos, aumento, diminuição. E no caso do petróleo, não é diferente. É triste, porque as pessoas gostam muito de comparar o Brasil com outros países. No caso do petróleo, o petróleo não é uma commodity como é a soja, né, como é o trigo. Não é, porque ele tem influência direta na economia. Você tem que comparar o Brasil com países que têm a geopolítica parecida com a nossa, mais próximo possível.
E todos os países com a geopolítica parecidas com a nossa, todos, sem exceção, têm uma empresa estatal de petróleo. Para quê? Para atuar no setor regulando, porque isso influencia a economia. Falam em privatizar a Petrobras já age como uma empresa privada. E o resultado está aí. Se você privatizar, você perde a única possibilidade que você tem de fazer um controle respeitando os acionistas. A Petrobras é uma sociedade de economia mista, não é de hoje. O governo Fernando Henrique colocou lá as ações na Bolsa de Nova York. Eu, particularmente, não acho que seja o maior dos problemas, não. Até porque quem compra ação sabe que está comprando um risco, sabe que está comprando uma renda variável. Ela vai variar. Né? Óbvio que você tem que ter responsabilidade, óbvio que você tem que ter políticas de compliance. Evidente que é fundamental e indispensável transparência na gestão das empresas estatais, sobretudo da Petrobras. Não é esse o problema, nunca foi. O problema, obviamente, é qual o propósito, para que serve, como é que ela é utilizada, de que forma você utiliza, para que você possa manter o ganho do acionista, sobretudo daquele que compra pensando na sua aposentadoria, né, ou aquele que compra pensando no futuro dos seus filhos, e, obviamente, vai ter variações momentâneas, mas ele sabe que, no longo prazo, o gráfico é um gráfico ascendente, com as subidas e descidas, mas que vai ter o ganho. E, obviamente, que isso tem que conciliar com o interesse do país. E isso não é difícil, não são contas antagônicas, ou uma coisa ou outra, tem sentido isso, né? Ou você agrada o mercado, ou você agrada a economia. Isso é um falso debate, é o debate de quem quer privatizar a Petrobras. Eu digo para você, Carla, com muita tranquilidade, vai ser um desastre para o povo brasileiro se acontecer a privatização da Petrobras, que eu espero que não aconteça. Acho que nem esse governo tem coragem de fazer isso. Falam demais, mas nunca fazem, né? Eles são, na verdade, falam exatamente para oscilação. Eu tenho a desconfiança naquilo que o Rodrigo Maia, o deputado, né, o presidente da Câmara, falou, algo interessante, não tem identidade política nenhuma com ele, mas eu acho que ele falou algo que precisa ser investigado. Alguém está ganhando com essa variação de preço da Petrobras, porque toda hora o governo fala uma bobagem, o preço dispara, fala outro, o preço cai. Quem está ganhando com isso? Quem ganha com isso? Porque essa variação, através do mercado de opções, por exemplo, a gente ganha dinheiro com isso. E ganhando muito dinheiro com isso. Nossa, então, assim, quem está ganhando? Fica a atenção aí do CVM, né, Comissão de Valores Imobiliários, para investigar esse tipo de situação. Como é que pode isso? Como é que pode ficar especulando em cima de algo que é do interesse do Brasil? Então, o Brasil, né, voltando ao que eu estava falando, Brasil, Noruega, enfim, os principais países exportadores de petróleo, que têm uma reserva do tamanho da nossa, não se comportam como países que não têm reserva. Por exemplo, comparar o Brasil com a França, em termos da questão do petróleo, é uma estupidez. Assim como comparar o Brasil com os Estados Unidos, porque são geopolíticas completamente diferentes. Os Estados Unidos, inclusive, lá é proibido exportar petróleo. As empresas são proibidas de exportar petróleo. Dizem que os Estados Unidos não intervêm na sua economia, não intervém pouco. Intervém muito para defender os seus interesses. Tá? Eles compram, o Estado americano compra petróleo para que, nesse momento que a commodity está cara, ele entra colocando o seu petróleo para poder regular o preço. Isso aí que o Brasil tem que fazer mesmo? Não, porque nós não precisamos fazer isso. Nós temos uma empresa estatal que é a inveja deles, em função da forma como eles concebem lá, o Estado não pode ter, mas aqui nós temos, isso é uma vantagem, assim como tem a Noruega, assim como tem o Iraque, assim como tem o Irã, assim como tem a Arábia Saudita, assim como tem os principais exportadores de petróleo do mundo, porque isso dá uma tranquilidade para o país. É uma oportunidade de investimento, sim. Quem compra a ação da Petrobras, assim como quem compra a ação da petroleira estatal chinesa, assim como quem compra a ação da Saudi Aramco, da Arábia Saudita, assim como quem compra a ação da Equinor, né, antiga State Oil, a empresa estatal norueguesa, sabe que está comprando a ação de uma empresa estatal e sabe que está suscetível a determinados tipos de variações e sabe que no longo prazo o ganho vai ser maior. É uma questão de escolha, ninguém está violentando nada, é tudo conciliável. E, obviamente, mantendo ali a sua soberania, mantendo os interesses do país na composição do Conselho de Administração. Não é à toa que a União ainda é detentora de 50%, mais um das ações ordinárias, que são aquelas que determinam qual é o rumo da política de preço de combustível, por exemplo. Quem determina nem é o presidente da Petrobras, eu costumo dizer que o presidente da Petrobras ele é funcionário do Conselho de Administração. Ele se submete à orientação do Conselho de Administração, cuja maioria é do governo. Perfeito. A gente já está chegando no final, na verdade o tempo já estourou, e aí eu queria aquela resposta básica de quem trabalha pensando para o trabalhador, assim. Já descobrimos que o problema não é o ICMS, já entendemos que o preço da gasolina lá na bomba aloprou por conta do governo federal. Existe alguma forma desse preço baixar para a gente, cidadão? O que fazer? A minha resposta ela é uma resposta muito pragmática. Com a visão desse governo, sobretudo com o ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, vai ser impossível. Porque a visão dele é uma visão de mercado, uma visão exclusiva para maximizar o lucro, né,
é através de dividendos. É importante falar sobre isso, porque as pessoas têm uma visão equivocada de dividendos. O Warren Buffett, que é o maior investidor internacional no mercado de ações no mundo, ele não gosta de investir em empresas que pagam dividendos. E eu vou dizer aqui para você algo polêmico, eu concordo com ele. Sabe por quê? Porque dividendo é o seguinte, imagine que você tem, novamente para a nossa padaria. Você comprou uma padaria, está administrando sua padaria. Aí você teve o lucro no final do ano. Você tem duas opções. Você pega o lucro e põe todo ele no bolso, ou você pega uma partezinha e coloca no bolso, e a grande maioria você reinveste no seu negócio, para que ele possa crescer, para que ele possa atender uma demanda maior do mercado que está crescendo, que ele aposte na economia. Então, essa é a diferença, porque, na verdade, quando você tira, se a empresa é sua, porque as pessoas que compram ações, pelo menos aquelas que têm bom senso, elas, quando compram ações, sabem que estão comprando uma empresa, estão se tornando sócios de uma empresa. Não é como você colocasse num fundo DI, não é como você colocar o dinheiro, por exemplo, num CDB da vida. Não, você está comprando uma empresa, você está se tornando sócio daquela empresa. E o dividendo, na verdade, é um dinheiro que sai do caixa. A Petrobras está pagando dividendos elevadíssimos, ela tem um mínimo estatutário determinado para pagar de dividendos, tudo bem, só que ela está pagando além do que o estatuto dela determina. O que eu acho um equívoco. Eu acho errado. Eu acho que não tem que pagar esse dividendo. Sabe por quê? Porque ela precisa não violentar o seu caixa. Porque quando você paga um dividendo acima do que o estatuto está determinando, você está violentando o caixa. E é engraçado que alguns anos atrás criticavam tanto o governo da presidenta Dilma. Ela está violentando o caixa da Petrobras para fazer o controle de preços da gasolina. E o que está sendo feito quando você paga um dividendo acima daquilo que o estatuto prevê? Também é violentar. Tanto que pouca gente sabe disso, até para minha surpresa, recentemente eu descobri que muita gente que investe no mercado de ações não sabia disso. Quando você pega esse dinheiro, por exemplo, imagine que a Petrobras, eu acho que é o caso, acho que vai pagar R$ 2,30, salvo engano. Vamos dizer que não estou dando nenhum tipo de recomendação de investimento para ninguém, eu não sou analista financeiro, estou dando uma opinião sobre um cenário político, sobre o que deve ser feito, enfim, em relação ao que está acontecendo no país. Mas quando uma pessoa pega lá, Petrobras, vai dar R$ 2,00 por ação. A ação custa R$30, ela marca um dia de corte, que é o dia de cálculo do dividendo, R$ 2,00. No dia seguinte a esse dia, chamado dia ex-dividendos, no dia seguinte, a ação amanhece já no leilão descontado os R$ 2,21. Tanto que a orientação para quem recebe o dividendo não é uma dádiva. O dividendo não é salário, a bem da verdade. Tá? O dividendo é um dinheiro que está saindo do teu patrimônio. Então, o cara que tem 1.000 ações, na hora que ele recebe dividendos, as ações que valiam 30 vão valer 28. Automaticamente, já abre o pregão no dia seguinte, o leilão, a R$ 28. Tanto que é aconselhável a quem recebeu os dividendos reinvestir esses dividendos, de preferência na própria empresa, ou então em outra, porque ela vai, ao longo do tempo, recuperar esse valor. Mas o dividendo, a não ser que você queira realmente gastar, enfim, vou me aposentar, não quero mais saber, aí é uma outra história. Mas tem que ter a clareza que o seu patrimônio diminuiu. Por quê? Porque você sangrou o caixa, não tem mágica, esse dinheiro não cai do céu, esse dinheiro cai do caixa da empresa. Então é importante que as pessoas saibam disso para entender que, na verdade, esse dividendo excessivo é uma política ruim para o próprio acionista. A não ser que seja o acionista que quer ganhar agora, quero ganhar agora e tal. Bom, é uma escolha que ele está fazendo. Mercado de renda variável. Agora, quem pensa em longo prazo sabe que o ideal é que a empresa continue valorizando, continue reinvestindo para que o valor de mercado dela continue crescendo e ela possa crescer. E isso é totalmente conciliável com o interesse de um país, de uma empresa estatal. Todo mundo quer uma Petrobras grande, forte, autossuficiente e blindada às variações externas do petróleo. Talvez quem não queira são as empresas estrangeiras, ou melhor, os países estrangeiros, como o próprio Estados Unidos, que se incomoda muito com a forma com que a gente administrava a Petrobras e as nossas reservas de petróleo. Maravilha. Robson, muitíssimo agradecida. Foi um prazer conversar com você. Tenho certeza que a gente começou a entender um pouco melhor essa história de combustíveis. Talvez precisamos conversar mais um pouco para conseguir entender ainda melhor e aí nos posicionarmos cada vez melhor enquanto cidadãos e trabalhadores diante de quem acha que a culpa é do governo. Tá bom, eu que agradeço, estou à disposição de vocês, também dos ouvintes, tem redes sociais, que só pode procurar aí, estou à disposição. E falar para vocês, para mim, é uma alegria e uma honra. Obrigado pelo convite. Obrigada de verdade, Robson, prazer. Você continua aqui na grade da TV Petrópolis. Um beijo grande e até o próximo programa. Tchau, tchau.